Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Alex Rodrigues e hoje iremos estudar a lição de número 2, cujo título, O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, revista CPAD. Se inscreva no nosso canal, dê um like e ative o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Bem, segundo o físico alemão Albert Einstein, não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Portanto, para iniciar aqui nossa pequena jornada, eu gostaria de perguntar: o que ocorreu após a morte de Salomão? É justamente os tópicos que o autor abordará a partir de agora. Porque nesta lição estudaremos fatos e escolhas erradas feitas pelo seu filho Roboão. Quando a gente lê lá 1 Reis, capítulo 11, 12, a gente vai entender que pelas causas espirituais de desvio, causas morais, culminaram que na apostasia e possivelmente não, com certeza, houve ali a ruptura da nação. E 70 anos também como castigo ficaram cativos na Babilônia, o Reino do Sul. Nesta lição então estudaremos esse cisma israelita, os problemas que houveram com Salomão, que após sua morte teve outros problemas com o Roboão e posteriormente, no mesmo tópico aí, vai falar também de problema com Jeroboão. Infelizmente ocorreu esse cisma nas tribos. Israel se dividiu em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Aí vamos estudar então a partir de agora, no primeiro tópico, as principais causas da cisão. Cisão é esse corte, esta ruptura, ok? Durante o longo período dos juízes, emergiu uma tensão entre o princípio teológico que preconizava a realeza de Judá, o que era chamado pelos estudiosos de Trilogia de Belém. E você encontra isso no livro de Ruth, tá bom? Aí vamos falar um pouco de Davi. Davi também passou por dificuldade. Ele demorou 7 anos para ser reconhecido como rei pelas tribos do norte que estavam sob o comando de Isbosete, filho de Saul. Aí sim, depois, lá de 1 Samuel, já no capítulo 4 para 5, que ele é aclamado rei sobre toda Israel. Mas passou por dificuldade de reconhecimento. Aí, temos que entender aqui na revista, que diante dessa postura insensata, o inevitável aconteceu. Postura de quem? Roboão, filho de Salomão. E dividiu as tribos ali. Judá e Benjamim ficaram com o Reino do Sul, foram chamadas de Reino do Sul, capital inicial até os dias de hoje, Jerusalém. E as outras 10 tribos, das 12 que sobraram, as 10, formaram o Reino do Norte, que é o Reino de Israel. Primeira capital, Siquém, pelo menos a mais conhecida. E posteriormente, Samaria. E o rei ali, o primeiro rei, enquanto que no Reino do Sul foi o filho de Salomão, Roboão, aqui no Reino do Norte, o primeiro rei foi aclamado, ou seja, foi constituído pelo menos pelos anciãos como Jeroboão. Lá em Neemias 4,19 vai falar de unidade, que é um fator condicional para se receber a bênção. Por que eu estou falando isso? Para você entender por que Salomão teve esse problema com seu filho e o seu legado foi a divisão do reino. Porque ele afastou-se do Senhor por causa de idolatria, agradou esposas pagãs. Essa atitude trouxe a ira de Deus sobre ele e sobre todo o povo. E ainda uma disputa pelo poder e divisão do reino. Foi o que aconteceu com seu filho Roboão e o usurpador, o oportunista, chamado Jeroboão. A idolatria é considerada a causa de deportação dos dois reinos para o exílio. Os dois reinos falharam nesse tópico, tanto do sul como do norte. Deus usou Aías, profeta de Siló, quando este rasgou 12 pedaços do seu manto e deu para Jeroboão. Aí, pegou lá o manto, dividiu em 12, o que ele fez? Pegou 10 pedacinhos e deu para Jeroboão, indicando ali que Jeroboão seria o rei de 10 tribos, e sobrando para Roboão apenas as outras 2 tribos. Por isso, inicialmente, ele cortou em 12 pedaços. 10 deu para Jeroboão e 2, na verdade, representa ali o Reino do Sul, cujo rei Roboão. Só que, após saber isso, ele ficou com medo de morrer, Jeroboão. Então ele fugiu para o Egito,
É aquela história, né? Fator sobrevivência. Então ele fugiu para o Egito e só retornou à sua terra quando ele descobriu que Salomão morreu. Que aí ele poderia, de fato, exigir ali, né, o seu reinado em cima das 10 tribos. Essa história encontramos em 1 Reis, capítulo 12, a partir do versículo 1. Ele começou a reinar, na verdade, com 41 anos e foi rei durante 18 anos. Nos 3 primeiros anos do seu reinado, se preocupou em fortificar o reino e tinha o favorecimento geográfico. Estou falando agora de Roboão, que foi o grande causador do cisma, tá? Vamos parar um pouquinho de falar de Jeroboão, depois a gente retorna para ele, e vamos falar de Roboão, que foi ali a causa, o problema do cisma. Então, nesses 18 anos que ele foi rei, os 3 primeiros anos se preocupou em ficar fortalecendo seu reino, com fortificações, porque ele tinha um favorecimento geográfico. De um lado ficava um monte, do outro ficava o mar, do outro ficava um vale, e do outro ficava uma nação inimiga, que ninguém tinha coragem de passar por lá para chegar nele, mas que não se metiam com eles. Então ele tinha uma posição geográfica muito favorecida. O Vale de Serok, né? Sorek é o nome, eu estou tentando lembrar, é Sorek, separava essas duas nações, a oeste, e os filisteus que ninguém tinha coragem de se meter, além do deserto e do mar, né? Lógico, que é um mar morto, tá? Nós estamos falando, que é aquele grande lago de água salgada, onde não existe vida devido à salinidade ser muito alta. Sua inflexibilidade, ou seja, Roboão era inflexível, não queria ouvir ninguém. Houve o quê? A corveia e a reforma tributária. Basicamente, essas duas coisas cobravam impostos absurdos. Era isso que ele estava fazendo, resumindo. Que fez com que, na maior parte do seu tempo, tomasse decisões precipitadas e equivocadas, causando perdas consideráveis, sendo maior que todas a perda da unidade da nação. Pô, você esfolar o povo, tirar de onde não tem mais, o pobre ainda vai ficar mais pobre, e você só tirando, o povo já não vai mais te seguir por livre e espontânea vontade. Foi basicamente isso que aconteceu com Roboão. Isso evidencia o quê? Que ele não estava preparado para assumir. Ele não foi preparado para ser rei. Tá bom? Ele era indiferente, era arrogante, era incompetente, era insensato. Era tudo isso que o autor da revista traz. Ele era indiferente porque não tinha sensibilidade com as necessidades do seu povo. Ele era arrogante porque não sabia se relacionar com as pessoas e entender as suas demandas, suas necessidades. E ele era incompetente porque mostrou que não tinha competência para governar. E ainda é tão incompetente que ele rejeitou o conselho das autoridades de Israel, dos anciãos, dos mais antigos. Os anciãos que eu estou falando, da corte do rei, aconselharam Roboão a ter mais diplomacia, a falar com calma com o povo, com sabedoria, a admitir sua vaidade, a aceitar as queixas do povo. Mas não, ele ignorou completamente. Então ele não tinha a competência. O que é competência? É o conhecimento, habilidades e atitudes. Ele não tinha nenhum desses 3. Se ele não tinha competência, habilidades e atitudes para ser rei, ele era incompetente, porque ele não tinha o conhecimento de reino, o que era uma noção de reino. E ele era insensato, porque ignorou as lições do passado. Ora, fechou os ouvidos para as vozes do sofrimento do povo, e ainda oprimiu mais ainda, que culminou com o quê? A divisão. A palavra divisão é interessante, né? 2 visões. Um tinha a visão de que estava certo, e o outro lá, Jeroboão, outro outro grupo forte, não concordava com aquela visão. Então houve ali o cisma de israelense, houve a divisão do reino em 2. A partir desse desacerto desse rei, né, de Roboão, fica mais evidente a necessidade e a importância do preparo para o exercício da função, seja ela qual for. E qual seria o certo ali, se ele pegasse os exemplos anteriores do agir de Deus, desde o livro do Juízes até chegar ao livro de Reis? Um rei tinha que ter dependência total do Senhor. Desde Abraão a gente aprende isso. Desde a história de Abraão, bem antes de Juízes. Uma vez que depender de Deus significa fazer um bom governo. Roboão não. Importou culto pagão, né, dos pagãos, ou de outros povos. Provocou a ira de Deus várias vezes, com práticas abomináveis. Então, Roboão não era flor que se cheire.
Não tinha conhecimento de causa. Um rei tem que ter conhecimento de causa, tem que saber o que está acontecendo. Eu não vou falar o que eu gostaria de falar aqui, mas é mais basicamente isso. Sai da cadeira do presidente da empresa e roda a empresa para saber o que está acontecendo. Vocês entenderam o que eu quis falar, né? Tem que sair da zona de conforto e saber o que o povo está passando e está precisando, suas demandas, sugestões, etc. Tem que ter habilidade para governar, os trejeitos. Tem que ter. Na linguagem mais popular, né? Jogo de cintura. O rei tem que ter jogo de cintura. Especialmente questões políticas. Roboão ali foi totalmente insensato. Que é fundamental essa habilidade para qualquer função, principalmente a função de rei. Obediência. Obediência a quem? A Deus. Um rei tem que obedecer a Deus. Senão o insucesso do seu reino é fatalítico. Não tem jeito, vai acontecer. Porque um rei, o alfabeto dele não é hebraico, não é grego, não é alfabeto latino, não é nada. O alfabeto dele é só 4 palavras. Obedecer. Obedecer a Deus, ok? Bem, o terceiro tópico é tão interessante que ele vai falar do reinado e a idolatria de Jeroboão. Já falamos do erro de Roboão, que foi o reino do sul, e agora vamos falar de um problema do reino do norte, que o rei, nessa divisão, foi o primeiro rei Jeroboão. E o autor da revista, ele bate forte. Por exemplo, ele divide ali alguns problemas com Roboão, mas quando chega aqui em Jeroboão, ele vai enfatizar a problemática da idolatria. Leia aí, como eu estou lendo aqui o tópico 3, você vai ver que a idolatria é considerada a causa da deportação dos 2 reis para o exílio. Dos 2. Quando Deus usou Laías, o profeta de Siló, que eu já falei, que rasgou o manto, Jeroboão reinava na cidade de Siquém, que é a capital, a primeira capital antes de Samaria, lá do norte. Criou vários santuários idólatras, principalmente na cidade de Dan e Betel. Com isso, Jeroboão não ofendeu apenas a Roboão. Eu vou fazer idolatria, vou ofender o Reino do Sul, não. O Reino do Sul já tinha seus problemas também com idolatria. Ele estava ofendendo o próprio Deus. Que havia aceitado Jerusalém como lugar de eterna adoração dos israelitas. Antes era Jerusalém. Aí ele vai adorar onde? Dan e Betel. E adorar outros deuses para piorar. Então Jeroboão foi bem pior. A perversão espiritual de Jeroboão, queridos, entretanto, não parou por aí. Eu gosto muito do autor, né, Howard Norman Champlin, R.N. Champlin, que ele lembra, na sua enciclopédia, que Jeroboão se aprofundou na idolatria de tal maneira que se corrompeu totalmente as leis divinas. Elas foram corrompidas por ele. Ou seja, acabou a lei. Estabeleceu seu próprio sacerdócio, com homens que não faziam parte da tribo de Levi, que não eram os levitas, que poderiam serem membros do sacerdócio, trabalhar dentro do templo, etc. Então ele saiu instituindo. Entrava qualquer um, no tempo que ele construía, sacrificava qualquer um. Qualquer um que eu falo, quem ele quisesse, né? Quem ele nomeasse. Ele instituiu suas próprias comemorações religiosas. Poxa, Deus falava com os homens, falava com reis, profetas, sacerdotes, instituía festas, comemorações. Temos ali, nos mandamentos, além do decálogo, mais pelo menos uns 614 a 630, diverge um pouquinho, de leis e mandamentos para festas cerimoniais, para leis morais, espirituais, etc. Aí Jeroboão chegou e ele mesmo escolheu o que era lei, o que não era, o que ia comemorar, o que não ia, comemorações novas, abolindo comemorações já decididas, né, por Deus, para fazer sacrifício a deuses estranhos, pagãos. Ele ergueu altares para uma adoração espúria em lugares altos, altares sem o consentimento de Deus, conforme o costume de pagãos. Fez isso. Além disso, meus irmãos, Jeroboão misturou a adoração de Deus com o culto a Baal. Pasmem, Baal. Vocês já conhecem a história, não vou aqui falar para não perdermos tempo. Mas Jeroboão fez isso, sendo um rei de 10 tribos de Israel, do povo de Deus, fez isso. Edificou altares, lugares mais altos para significar que também chegavam próximo do céu, só que para Baal. Totalmente abominação para o nosso Deus. Ainda, tem mais coisa, não acabou não, tá? Ele erigiu o bezerro de ouro em Dan e Betel. Já conhecemos a história
Desde Moisés isso vem acontecendo com esse problema da adoração a ídolos. Ele foi lá, fez bezerro de ouro para poder adorar lá nesses altares de Betel e Dan. Se Deus já abomina a adoração, a idolatria, a veneração a ídolos, ele foi lá e fez para que o povo pudesse tocar, adorar, carregar esses bezerros de ouro até os altares de Dan para serem oferecidos ali a Baal. Agora eu te pergunto, com tudo isso, Jeroboão se arrependeu? A resposta é não. Está aí, o autor da revista falando não. Por essas e outras razões, as predições divinas contra Jeroboão continuaram. O mesmo profeta Aías, que tinha dado ali os 10 pedaços do manto dele, foi cortado em 12, deu 10 pedaços para Jeroboão, que havia profetizado sua escolha para ser rei de Israel, do Reino do Norte, está lá em 1 Reis, capítulo 11, a partir da metade ali você entende essa história. Agora não, agora o profeta Aías predizia a retirada do seu reinado e a morte do seu filho Abias, ou Abiás. Agora dessa vez não foi para dizer que ele era rei não, agora o profeta foi lá e disse, ó, porque você está errando e insiste, não se arrepende, você vai perder o reino e seu filho vai morrer. É isso mesmo. É muito bom ler ali, quando eu falei, desde o 1 Reis, capítulo 11 em diante, até chegar aqui no 14, 15, é interessante para você entender toda esta história, todo este contexto, ok? Bem, agora, a extinção de toda a sua dinastia. Por quê? Se ele vai perder o reino e o seu filho, que seria o herdeiro, vai morrer, significa que a dinastia dele acabou, cessou. Ele não deixou legado. É o fim da sua casa, que se cumpriu quando o rei Baasa executou o filho idólatra dele, Jeroboão. O rei Baasa executou o filho dele e assumiu. Nadab e todos os seus descendentes, são ali todos os filhos, o pessoal da casa dele. Morreu geral. Durante 22 anos, Jeroboão reinou lá no Reino do Norte e imprimiu um padrão tão perverso de idolatria que ficou como modelo a nortear e macular a vida dos reis de Israel. E hoje ele é aqui nosso objeto de estudo como exemplo negativo de liderança. E a partir daí, meus irmãos, vou ser sincero para vocês. No Reino do Sul, pelo menos, havia uma sucessão de reis bons e reis maus. Já no Reino do Norte, a Bíblia relata, pelos profetas, pelos escritos, todos os reis foram perversos. Seguiam ali o modelo padrão demoníaco de Jeroboão no quesito idolatria. As consequências da infidelidade de Roboão foram tão desastrosas, mas tão desastrosas, que o reino dividido se enfraqueceu cada vez mais. Apesar de precauções militares, que a gente encontra essa história, né, se fortificaram, mas não teve jeito. Lá em 2 Crônicas, capítulo 11, conta essa história, que o Egito invadiu Jerusalém e levou todos os seus tesouros. Não houve paz entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. Quando eu citei lá que Roboão, que no futuro o Reino do Sul foi cativo na Babilônia, 70 anos, já no Reino do Norte, porque no Reino do Sul pelo menos acabou o cativeiro. O rei persa, usado por Deus, libertou o povo. E o Reino do Sul se restabeleceu. E o Reino do Norte? Não teve jeito. O cativeiro assírio dizimou todo mundo. Os assírios eram os bárbaros, ninivitas, os bárbaros da época. Eles dizimaram todo o Reino do Norte. Ou seja, cultura, história e etc. Hoje existem ainda, né, alguns israelitas dentro do povo judeu, alguns descendentes longe tal, mas que não conviveram, né, com pessoas que contam a história verídica, que guardaram a cultura do povo do Reino do Norte. Foi totalmente dizimado como castigo e consequência pelos atos do rei Jeroboão e os que o sucederam imediatamente. Bem, chegamos ao final. Obrigado a você que esteve conosco. E não esqueça de seguir o Crente Docente no Instagram, Facebook e YouTube, ou seja, nossas redes sociais. Até a próxima lição, querendo Deus.